Hoje eu tô aqui com um cirurgião plástico que falou que não faria a minha cirurgia de lipedema. E eu trouxe ele para nós ter um bate-papo no canal do YouTube, que é um canal novo que eu criei exclusivamente para falar de lipedema. Eu que sou portadora da doença, não tenho formação em medicina ou nada da área da saúde, porém eu busco sempre estar conversando com médicos e tentando trazer o conhecimento dos médicos numa linguagem mais clara e mais coloquial, para que as mulheres que têm lipedema, que sofrem, elas consigam entender a sua doença e fazer boas escolhas. Então eu quero começar perguntando por que você não quis me operar quando eu te procurei para que fosse operada. Afinal, eu achei que a cirurgia seria a minha cura, a minha liberdade. E quando tu chegou na consulta comigo, eu via que tu tinha muito a melhorar apenas com tratamento conservador. Tu não precisaria fazer uma cirurgia que tu ia melhorar bastante. Então a gente sempre preza por isso, por melhorar o que o paciente consegue sempre. Se o paciente não tem uma melhora o suficiente, aí a gente pode pensar na cirurgia. Mas não começar a cirurgia como um tratamento, e sim começar toda a parte de tratamento conservador como tratamento, e sim pensar na cirurgia se precisar depois. Eu acho que seria legal tu trazer quais são os pilares do tratamento conservador, que foi o que tu falou na primeira consulta para mim. Para explicar para elas o porquê fazer tratamento conservador, o que é o tratamento conservador. Sim, de uma forma breve, resumida, o tratamento conservador ele vai se basear numa dieta mais anti-inflamatória, uma dieta com mais cuidados, exercícios físicos, né? Tá sempre melhorando o teu metabolismo, melhorando massa muscular. Muitas pacientes também fazem fisioterapia, fazer drenagem linfática, são vários métodos que são empregados, e algumas pacientes também usar alguns tipos de medicações. Mas sempre que eu falo, assim, o tratamento conservador tem que ser uma constância, o tratamento constante. Tendo essa constância nos exercícios, na alimentação, a paciente sempre melhora. E é pro resto da vida, né, o tratamento conservador? Sim, infelizmente é pro resto da vida, porque a gente não tem uma cura pro lipedema. Pelo menos até hoje em dia a gente não tem uma cura. Uhum. E quando se faz a cirurgia, digamos que seja uma paciente que tenha indicação, ela ganha qualidade de vida? Ela, por exemplo, não só a parte estética, mas ela passa a estar mais desinflamada quando ela retira parte dessa gordura que é doente? Sim, a paciente ganha qualidade de vida, muitas pacientes têm muito volume ou se incomodam, têm sensibilidade, e com a cirurgia a gente consegue melhorar isso bastante, claro que sempre aliado à parte de tratamento conservador, que é fundamental, e essas pacientes também, a gente tem uma coisa bem interessante, que no pós-operatório, essas pacientes acabam melhorando da parte inflamatória, chegam a perder peso de outras áreas também, porque desinflama por ter tirado essa gordura. Com certeza. E as pacientes também acabam melhorando essa qualidade de vida, elas se sentem melhor com elas mesmas, acabam se exercitando mais, fazendo outras coisas melhor. Sim. É bem interessante. E não deve ser incomum aquela paciente que tira a gordura do lipedema, mas não se cuida, e a partir disso volta a inflamar e ganhar mais gordura? Sim, exatamente. A gente não pode fazer a cirurgia e o paciente depois largar de mão, não se cuidar mais, porque isso pode piorar o quadro do lipedema posteriormente. Tem uma coisa, doutor, que eu sempre falo, e eu tive contato com um médico do esporte, o doutor Matheus, lá em São Paulo, e ele reafirmou uma coisa que eu acredito, que é, se a pessoa vive inflamada, seja pelo lipedema ou por outra doença inflamatória, a tendência é que ela tenha outras doenças decorrentes dessa inflamação crônica, às vezes vivida por 10, 20, 30, 50 anos. Então, essa parte da desinflamação do organismo, independente de fazer a cirurgia, é imprescindível, né? Para que ela não sofra depois. Sim, é muito importante, né? Então a gente vê até pacientes que têm lipedema mais jovens, que se cuidam mais, como tu é um exemplo, as pacientes não vão piorar tanto depois, mas pacientes que já são mais expostas por anos, tendo exposição à inflamação crônica, elas acabam piorando. Isso com lipedema ou com outras doenças inflamatórias crônicas também. Sim. Uma outra coisa, doutor, que eu não entendo muito, então agora eu vou te perguntar, vou estar aprendendo também. O joelho valgo, que é o joelho torto, né? Ele é uma consequência do quê? Eu sei que tem a ver com o lipedema em algumas pacientes, mas ele é consequência do quê? Por que entorta o joelho? Tem pacientes que já têm uma predisposição a ter problemas articulares por causa do lipedema, então as pacientes têm até condromalácia, outros problemas articulares, e também tem pacientes que acabam piorando essa física do joelho, né, essa parte mecânica, pelo acúmulo de gordura no local, pela dificuldade de ter, muitas vezes, de fazer um exercício de uma maneira correta, e ao longo do tempo isso pode ir piorando. Isso pode acarretar lá, quando essa paciente tiver 70 anos, por exemplo, ter uma grande dificuldade de locomoção, precisar de uma cadeira de roda, uma muleta, porque entortou tanto que a dor é muita e ela não consegue caminhar? Sim, pode ocorrer. A paciente
tanto tempo exposta a essa situação que pode piorar a questão de locomoção, a questão de atividade física. É bem comum acontecer. E pode ter problema no pé também, além do joelho? Pode Sim, entortar? pode ter problema no pé também. É tudo da questão física e mecânica das articulações, né? Isso tem a ver com a frouxidão ligamentar do lipedema ou não? Pode ter a ver com a frouxidão ligamentar também, né? Assim como tem várias outras coisas que estão associadas ao lipedema, que a gente até não conhece tudo ainda. Sim. Né? Por exemplo, pacientes têm problema de tireoide, outros problemas também. Então, é um apanhado de coisas de uma doença que ela tem fatores genéticos, né? Então Sim. tem vários genes que podem afetar várias partes do corpo da paciente. Sim. Agora, para concluir, eu sempre falo, não considere o lipedema uma doença estética. A estética, né, das pernas que a gente considera feia, que parecem celulite, cheia de nódulos, é só a pontinha de um iceberg de outras coisas muito piores que tu pode desenvolver se tu ignorar que tem essa doença. Então esquece o fato de ser só estético, porque a gente ainda não sabe todas as consequências que o lipedema não tratado, progressivo, piorando, pode trazer para a vida de quem tem essa doença. Por isso, se cuide, né, doutor? Exatamente. E eu sempre falo, essa constância no tratamento, se cuidar, se alimentar corretamente, fazer atividade física, isso tem que ser o nosso mantra, né? E então a gente cuidar tudo para não piorar, não progredir e a gente ter uma vida melhor. Muito obrigada, então, por participar. É o primeiro médico que eu trago aqui. Se você gostou dessa conversa, se foi útil para você, comenta aqui embaixo, eu vou ficar muito feliz. Eu sou a Jessie, esse aqui é um dos meus médicos, um cirurgião plástico que não quis me operar, mas que eu perdoei porque eu economizei bastante. E estou muito feliz hoje com o resultado, que eu acredito que não seria tão bom se eu tivesse feito a cirurgia inflamada naquela época, né, doutor? É verdade. Tu te cuidou muito, tu melhorou muito e tu tem um resultado hoje maravilhoso. Muito obrigada. Então, até a próxima.